Quando uma mulher é traída, dificilmente ela sofre apenas pelo fim da relação. O que dói muito também é aquela sensação de substituição, né? O abalo na autoestima, a quebra da confiança e principalmente a forma como aquilo altera a relação dela com ela mesma. A partir dali, muitas começam a se olhar de um jeito diferente. O corpo ganha outro significado, né? A comparação se torna inevitável e surge uma pergunta muito, muito cruel que acompanha uma parte enorme das pessoas que foram traídas, né? É aquela pergunta que a pessoa se faz: o que faltou em mim para isso acontecer? Por que ele me trocou? Essa pergunta costuma abrir um buraco emocional muito perigoso do tamanho de um bonde, porque faz a mulher transformar a escolha errada do outro numa avaliação sobre o próprio valor. O maior engano que alguém pode cometer é esse. Ela revive conversas antigas, ela relembra sinais que talvez ela tenha ignorado, ela procura explicações, né? E sem perceber, ela começa a viver emocionalmente em função daquela ferida. O pensamento, ele gira em torno da traição. A autoestima passa a depender da possibilidade de ainda ser desejada e até o crescimento pessoal, às vezes, nasce mais da necessidade de provocar impacto emocional no outro do que de um verdadeiro reencontro consigo mesma. Não é isso? Bom, traição abala a gente mesmo, né? Mas é justamente aí que a vontade de vingança aparece. Não é? Muitas mulheres elas ficam emocionalmente presas nessa expectativa silenciosa de reparação. Né? Existe assim um desejo legítimo de que o outro experimente a mesma dor, a mesma insegurança, o mesmo vazio. Às vezes até a gente vai voltar e eu vou falar não. Algumas mulheres imaginam o arrependimento dele durante meses. Né, fantasiam o dia em que serão reconhecidas, né, ou finalmente percebidas como a melhor coisa que ele perdeu. Outras transformam a própria vida numa tentativa silenciosa de demonstrar valor para alguém que não conseguiu enxergar isso quando estava ao lado delas. Então a gente vai se empacando na vida para mostrar o quê? Para quem? Né? Só que existe uma diferença muito grande entre reconstruir a própria vida e viver tentando mostrar para o outro que você conseguiu se reconstruir, que é uma vontade que é humana, né? Você se identificou com isso? Ó, eu sou a doutora Anaída Amico, psicóloga, e hoje eu quero bater um papo muito sério com você que chegou até aqui, né? Se vendo naquilo que eu falei. Eu me vi também, eu já fui traída. Quando a felicidade ainda depende da reação de quem feriu você, o vínculo emocional continua existindo, mesmo depois do fim. Quando a gente fala tem que chegar na indiferença, é isso. E isso acontece com mais frequência do que parece, gente, né? Porque você reorganiza o corpo, a carreira, reorganiza a rotina e até a própria imagem social, esperando causar algum efeito psicológico naquela pessoa, naquele homem que te traiu. Quer despertar arrependimento, né, provocar, gerar desconforto, mas no fundo ainda existe uma tentativa de recuperar poder dentro da história. Né? Mas olha, gente, a verdadeira virada emocional acontece quando o outro deixa de ocupar o centro da narrativa interna da pessoa, da mulher. Né? Porque a maior vingança nunca foi destruir quem traiu você. A maior vingança é chegar num ponto em que a traição deixa de definir a tua percepção de valor. E isso não acontece de maneira performática, nem rápida, nem cinematográfica, como as redes sociais costumam vender. Né? Hoje existe uma estética da superação, que é profundamente artificial. A mulher termina uma relação devastadora, né? E imediatamente ela sente que precisa demonstrar força, equilíbrio, beleza, independência, né? Como se sofrer profundamente fosse sinal de fraqueza emocional. Óbvio que a gente vai sofrer. Só quem já passou por uma traição sabe que o impacto é muito mais complexo do que isso.
né? A pessoa começa a duvidar da própria percepção, né? E muitas vezes ela entra num estado assim constante de hipervigilância, ela fica mais desconfiada, mais ansiosa, né? E emocionalmente exausta, né? Porque a traição, gente, ela não quebra só a confiança nos outros, ela quebra também a confiança na própria leitura que a pessoa faz da realidade. Como que eu não vi? Como é que eu deixei isso passar? Como é que eu estava tão confiante nesse amor e levei essa rasteira? Por isso que o processo de recuperação exige muito mais do que a aparência de força, exige consciência emocional. Existe uma maturidade muito grande em entender que algumas respostas talvez nunca venham, né? E que insistir em alguém emocionalmente incapaz de oferecer coerência não vai produzir cura, só vai prolongar a sua dor. Tem que deixar embora. Muitas mulheres, elas permanecem presas à dor porque elas continuam tentando obter do traidor algo que ele talvez nunca consiga entregar. Honestidade, responsabilidade, profundidade afetiva, o que você ainda espera dessa criatura? E enquanto toda energia continua direcionada para entender o outro, ou para chamar a atenção do outro, a mulher vai se afastando cada vez mais dela mesma, da essência dela, do quanto ela poderia estar melhor, curtindo a vida. Talvez por isso tantas mulheres, depois de uma traição, percebam o quanto haviam abandonado partes importantes da própria vida dentro da relação. E essa parte é boa, quando a gente acorda para isso, né? Projetos ficam em segundo plano, desejos pessoais desaparecem, amizades enfraquecem porque você deixa de conviver e a identidade vai sendo construída cada vez mais ao redor daquele vínculo, né? Aí quando a relação termina, existe não só o luto pela perda amorosa, mas também o impacto de perder o quanto de si mesma que ficou esquecida naquele caminho. Então, minhas queridas, reconstrução emocional começa justamente quando a mulher se volta para si, ou quando ela volta para ela mesma. E isso costuma acontecer de maneira silenciosa. Ela reorganiza prioridades, ela amadurece profissionalmente, ela volta, vem cá meu amor, ela volta a insistir em sonhos que tinham sido abandonados, ela faz terapia, ela aprende a estabelecer limites e aos poucos, né, ela começa a perceber que a sua autoestima não pode continuar dependendo da permanência de alguém. Né, Macarena? Vem cá com a vovó. Porque uma mulher emocionalmente reconstruída, ela deixa de viver tentando ser escolhida o tempo inteiro. Ela entende que relacionamento saudável não pode funcionar como uma única fonte de identidade, de pertencimento, de validação. Ah, eu só sou importante se tiver alguém do meu lado, gente? Como é que faz? E talvez seja justamente aí que o verdadeiro sucesso se torna tão poderoso psicologicamente depois de uma traição. Eu não estou falando só de sucesso financeiro, de aparência física ou de reconhecimento social. Eu estou falando da capacidade de voltar a existir de maneira inteira depois de ter sido profundamente ferida. É se dar um colo, sabe? Eu existo. Existe algo muito forte numa mulher que consegue transformar sofrimento em consciência, sem endurecer emocionalmente. Ela não precisa apagar a dor para amadurecer, né? Mas ela também não transforma aquela experiência numa prisão para a vida toda. Nunca mais vou amar, nunca mais vou confiar. Tem que confiar em si, na sua capacidade de superar. Porque algumas pessoas passam a vida inteira organizando escolhas ao redor das próprias feridas. Já reparou? Elas param de confiar, param de amar, passam a existir emocionalmente na defensiva. Só que isso também mantém o trauma no comando da vida delas. É o trauma que está lá mandando. A mulher emocionalmente inteligente, ela faz outro movimento, tá? Ela entende que ela não pode impedir que alguém a machuque, mas ela pode decidir o que ela vai fazer com aquilo depois. E essa talvez seja a diferença mais importante entre alguém que permanece aprisionado pela traição,
que é o que a gente vê muito, é muito comum, e alguém que realmente consegue atravessar esse período. No fim das contas, o verdadeiro impacto acontece quando a pessoa percebe que essa outra pessoa que traiu, que tentou quebrar emocionalmente ela inteira, não só sobreviveu, mas ela construiu uma relação muito mais sólida com ela mesma depois da dor. Ela não foi quebrada, ela resistiu e se reestruturou, porque não existe algo mais desconcertante em perceber que alguém deixou de precisar da sua validação para reconhecer o próprio valor. Entendeu? Você vai entender que você é necessária para você mesma, para os outros e para a tua vida. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? E se você conhece alguém que precise ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela, aquela tua amiga que você vê que sofre, que está sofrendo até hoje, que vive aprisionada nessa dor, que não consegue superar a rasteira que levou. A gente leva a rasteira, sim, de pessoas, da vida, mas a gente não morre, não. A gente continua e se a gente souber fazer uso dessa experiência, a gente volta muito mais forte, tá bom?